Meu Deus, eu não sei como é que vocês reagiram, mas eu quando assisti aquele pronunciamento ontem na televisão, eu não acreditei naquilo. O que é aquilo? A que ponto que a gente chegou? Um presidente da república convocar o seu ministério inteiro, tudo quanto é ministro estava lá ontem, feito um bando de estátua atrás do Bolsonaro, fazendo eu não sei o que ali. O ministro da saúde lá com aquela cara de sono, pestanejando atrás do Bolsonaro. Enquanto isso estão morrendo 400 pessoas por dia aqui no Brasil, por conta da pandemia. Temos exemplos de países que saíram mais rápido, poupando vidas. E aqui no Brasil nós estamos discutindo se a gente dá 200 milhões de reais lá para o transporte público ou não. Tem um ministério montado, trabalhando, e no meio da crise, o presidente consegue arrumar briga com tudo quanto é ministro. A bola da vez é o Guedes. O Guedes já deve estar arrumando a mala nessas horas. O ídolo do Bolsonaro, o Donald Trump, libera 2 trilhões de dólares para recuperação, para injetar na economia. O que foi que o nosso governo fez pelo nosso pequeno empresário para que o povo possa ficar em casa? Quer dizer, uma coisa contraditória, não faz sentido. De um lado o governo vem, me parece que para cumprir protocolo, e diz assim, fique em casa, como tem feito o Greca aí, como tem feito o Ratinho Júnior. Fique em casa, mas manda abrir o comércio inteiro. Como é que o povo vai ficar em casa? Fique em casa, mas eu vou meter 200 milhões de reais no transporte para você poder pegar um ônibus e ir para onde quiser. Mas será possível que não tenha um plano de governo para dar um pouco de fôlego para o empresário? Para que as pessoas fiquem em casa? Eu comparo sempre o representante do povo como os pais responsáveis. Se um filho meu precisa tomar uma injeção, precisa tomar uma benzetacil, dói em mim, mas ele vai ter que tomar essa vacina, essa injeção. Sabe por quê? Porque é aquilo que vai salvar ele. Aquele pai que é o pai ausente, que está se lixando para acompanhar o dia a dia do seu filho, mas chega no final do ano, ele dá um carro novo pro filho. Esse é o pai populista. Esse não contribui para o futuro do filho, pelo contrário, está estragando o seu filho. O governo que passa a mão na cabeça do cidadão, maquiando a realidade dele, não está agradando, está estragando ele. O governo que deixa, qualquer governo que deixa de investir em educação, fortemente em educação, em saúde pública, em segurança, está botando o seu povo na beira do abismo. Já pararam para pensar a crise que o Brasil vive hoje por falta de presídios? Já imaginaram quantos presídios a gente teria deixado de construir e de se preocupar se há 30 anos atrás tivéssemos construído escolas? Já imaginaram qual é o percentual do PIB que escoa pelo ralo da corrupção desde sempre nesse país? Já imaginaram o nível de desenvolvimento econômico que a gente teria hoje? Enquanto isso, asfalto novo em rua que não precisa de asfalto. Porque sabe por quê? Porque daqui 6 meses tem eleição. Ninguém para questionar, meu Deus do céu, que nós temos um país que não investe em educação. Aqui em Curitiba, nós estamos vivendo um terror com essa pandemia. Tá todo mundo desesperado, esperando a coisa explodir. Ano passado, cortaram verba de pesquisa científica das universidades, bolsas de pesquisadores, enquanto o mundo inteiro está botando pesquisador para lutar pelo seu país, para desenvolver. O nosso país acha que isso não precisa. O que precisa é entupir os poderes de mordomia. O que precisa é de verba, benefício para isso, benefício para aquilo. Carro, comida, cara. Aí vem o Tribunal Superior Eleitoral, em época de eleição, e bota na televisão aquela propaganda eleitoral dizendo assim, saiba bem em quem você vai votar, porque senão só daqui a 4 anos. Saiba bem como? Meu Deus do céu! Formei ao longo da minha vida mais de 10 mil alunos. E não raro a gente erra quando escolhe alguém, porque afinal de contas a gente não é obrigado a conhecer a intimidade das pessoas. Mas o problema, e aí vem a minha crítica, vem o meu desespero, será que nós não temos um mecanismo para afastar isso? Aqui no Brasil, para um político ser afastado, eu não digo nem prender, isso é por conta lá do Poder Judiciário, apurar crimes, responsabilidades na esfera penal, na esfera da improbidade, mas é afastar somente o mandato de representação política. Se nós confiássemos nos nossos políticos plenamente, a gente não tinha entupido a Constituição Federal de cláusula pétrea. Sabe por que as cláusulas pétreas estão lá? Aquelas lá do artigo 60 do parágrafo 4º? É porque ali a gente mandou o recado pro nosso poder derivado. Aqui não metam o bedelho, porque aqui eu não deixo vocês mexerem. Porque se deixar, eles mexem. Deus, Pai, o que a gente precisa é de representante que nos represente. Meu Deus, não tem problema que o remédio seja amargo, mas arrume
O Brasil tem um problema gravíssimo de representação política. As instituições adoram sustentar o discurso que nós somos uma democracia plena. Que democracia plena? Democracia plena com o povo com barriga vazia? Democracia plena com o povo que não sabe nem escrever o nome direito? Que não tem acesso a uma escola pública? Alguns governos privatizando a escola pública de nível básico, como a gente vê aqui em Curitiba. Como é que nós vamos querer democracia num povo que não tem acesso à informação? Não há um mandato de representação, porque representação significa agir representando o outro. E aqui no Brasil parece que a gente não vê isso. A regra é não representar o outro. Pelo amor de Deus, eu ouvi hoje na televisão que agora o Bolsonaro começou a costurar com o tal do centrão do Congresso Nacional, que até ontem estava esculhambando com ele. Críticos, metendo cacete no Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um festival de crise. É uma crise por dia. É uma frase mal colocada por dia. É uma bobagem vomitada por dia. E aí sai aquela equipe dele fazendo milagre para consertar as cagadas que ele faz. Enquanto isso tá aqui, a gente luta feito um bando de desgraçado para tocar esse país nas costas. E aí crise em Brasília, crise institucional, no meio de uma pandemia. Aí governo querendo agradar povo, governo passando maquiagem para enganar. Vocês sabem quantos hospitais de campanha tem em Curitiba? Nenhum! Nenhum! Curitiba tá fazendo uma aposta que se essa pandemia pegar mesmo feio aqui, aí Jesus dá um jeito. Tem um decreto municipal dizendo que se não tiver hospital público para dentro do mundo, o prefeito vai mandar requisitar a rede privada. Nós estamos acreditando que a rede privada tem que estar lá, prontinha, à nossa mercê. Porque se não tiver, acabou. Tem que esperar morrer e esperar passar. Muita gente ontem comemorou a saída do Moro, e aí eu não vou entrar no mérito, são pessoas de esquerda ou de direita, mas muita gente comemorou a saída do Moro, esculhambou com o Moro. Será que ninguém percebeu se estava ruim com o Moro aos seus olhos? Já imaginaram quem é que vai entrar no lugar dele agora? Se o cara tá saindo de lá exatamente para não ceder à pressão do presidente, já imaginaram quem é que entra no lugar dele? Quem é que entra no comando da Polícia Federal? Eu já até me perco, eu fico tão bravo que me perco. Mas vocês já imaginaram? Nós chegamos nesse ponto aqui no Brasil, pessoal. Eu tô tão apavorado com a Covid que graças a Deus, não foi Covid, foi só uma dengue hemorrágica. E é assim que nós estamos. O Moro saiu, O Moro saiu porque estava contra a pressão do cara. Vocês já imaginaram o que esperar do próximo ministro? Vocês já imaginaram o que esperar do ministro da Saúde, do novo ministro da Saúde? Que enquanto o país está se derretendo nessa pandemia, ele estava lá ontem feito um 2 de paus, fazendo nada nas costas do presidente. E aí a solução vem aonde? A solução vem na educação. Educação de qualidade. Tem que ter educação. Pelo amor de Deus, pessoal, nós temos que ter projeto de educação. Educação cidadã. Educação para formar cidadão capaz de pensar com a sua cabeça, pessoal. Tem um cara que é considerado Midas do mercado de ações nos Estados Unidos, o nome dele é George Soros. A grande lição que esse cara passa, sabe qual é? Ele diz assim: o que quer que você faça, faça pela tua cabeça, não pela cabeça do outro. Porque se der merda, é você que vai pagar, não é o outro. Eu tenho um projeto chamado Formação Constitucional nas Escolas. Eu estou tentando, alopradamente, levar para a escola pública a importância de nós lermos a Constituição, conhecermos os direitos, conhecermos os limites do poder, botar a semente do raciocínio, a semente da dúvida, a semente do questionamento lá na cabeça do aluno do ensino médio. É preciso fiscalizar. Democracia, pessoal, não se faz só no dia da urna, lá no dia da eleição. Tem que fiscalizar. Meu Deus, todo mundo tem um celular hoje. Fiscalize. Entre lá pelo menos uma vez por semana numa sessão da Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Câmara de Vereadores. Não precisa entrar toda hora, mas pegue grandes discussões, pegue grandes temas. E depois veja como é que os parlamentares representantes se comportam. Vejam o nível de preparo de cada um. Vejam o nível de raciocínio de cada um. O nível de comprometimento. Analise se o teu representante está fazendo algo para melhorar ou se ele está fazendo média. Não é possível, pessoal, que a gente vê tantas famílias. Família Calheiros. A família Maluf. É a família Sarney, isso. Tem gente que até me chama de Sarney, diz que eu sou parecido com ele. Fisicamente, que fique claro. Fisicamente. Tantas famílias, para não falar nada aqui de perto, né, pessoal? Aqui do Paraná, aqui de Curitiba. Mas vocês já imaginaram quantas famílias, 400 da política brasileira?
Há quanto tempo essas famílias se apoderaram da coisa pública? Olhem para o Congresso Nacional, pessoal. Olha quantas décadas aquelas raposas velhas se apoderaram da coisa pública. Olha para o nosso presidente. 7 mandatos. 7 mandatos. Quantos projetos de lei ele apresentou? Não vou nem perguntar quantos ele aprovou, porque aprovar projeto de lei é difícil mesmo. Eu estou sofrendo isso aqui em Curitiba. Agora, na pandemia, há um mês atrás, eu apresentei um pacote de 10 medidas urgentes para colaborar, para reduzir os impactos da pandemia. Vão lá ver quantos eu consegui aprovar. Sabe por quê? Porque eu não integro a base de apoio do prefeito. E quando você não integra a base de apoio do prefeito, a ordem é fritar. É o que acontece agora. Tá lá, a nível federal, tá lá o Bolsonaro negociando e implorando agora pro Maia, pro Alcolumbre. Começou agora um namoro com o Centrão. Sabe por quê? Porque já tem pedido de impeachment caindo, feito meteoro em Brasília. E aí vem aquele joguinho nojento da política. Nojento. É a negociata. É acordinho. É empreguinho. É uma vaguinha lá não sei aonde. É uma secretariazinha. Enquanto isso, nós estamos aqui no andar de baixo, feito aquela manada no pasto, caminhando para onde o patrão, montado a cavalo, conduz a gente. O que a gente não aprendeu ainda é que a solução está aqui, ó, no dedo. Aperta a tecla certa na urna. Mas para isso tem que estudar. Tem que ter humildade de estudar, perguntar, se informar. Do que é que nós precisamos, pessoal? Quais são as nossas necessidades reais? Eu sempre costumo dizer isso, eu digo da minha família isso. O orçamento está curto, nós temos 2 contas para pagar. A mensalidade da escola ou a viagem lá para praia no final de semana. Adivinhe. Se eu quiser agradar todo mundo, eu vou para a praia. Mas o certo a fazer não é agradar todo mundo, é pagar a mensalidade, porque o futuro está sendo garantido. Alguém está me perguntando aqui, por que o senhor acha que o Guedes vai sair? Eu não acho, é só observar. O Bolsonaro acabou de criar um pacote aí faz uma semana. O pacote milagroso que vai tirar o Brasil do buraco e vai transformar o Brasil numa potência econômica. Um grande pacote que o Guedes nem viu. Vocês já imaginaram isso? Já imaginaram que o nosso presidente solta um pacote milagroso econômico e o ministro da economia não sabe do que se trata? Adivinha qual é a próxima cabeça que rola? Alguém está colocando aqui na live que o Bolsonaro é ditador. Pessoal, eu sou mais antigo, eu sei que muitos que estão me acompanhando aqui são jovens. Mas eu me lembro muito bem de uma fala que virou uma coisa famosa aqui no Brasil, que foi uma fala proferida por um ex-presidente da República, chamado João Figueiredo, militar, que ele disse assim: eu prendo, eu mato, eu arrebento. O mesmo militar que um dia perguntaram para ele: se o senhor tivesse que sustentar a sua família com um salário mínimo, o que o senhor faria? Sabe o que ele respondeu? Eu dava um tiro na cabeça. Olha o conselho que um presidente da República dá pro povo. Se eu tiver que viver com um salário, eu dou um tiro na cabeça. E agora eu assisti, ninguém me contou, o Bolsonaro dando entrevista ontem, dizendo que ele manda, ele é a Constituição, pelo amor de Deus. Se ele é a Constituição, eu me recuso a dar aula de direito constitucional. O Diego está perguntando se a crise instaurada aí é suficiente para afastar o presidente. Eu estou vendo uma outra pergunta aqui dizendo: temos requisitos para o pedido de impeachment? Meu Deus, se a sequência de violações ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito e as instituições perpetradas pelo Bolsonaro não são suficientes, eu queria que alguém me dissesse nesse país o que é que falta. Falta ele emitir uma nota pública, quero ser impeachmentado. Eu acabei de ver aqui, enquanto eu estou na live com vocês, que a CBN divulgou agora que a Universidade Federal do Paraná prorrogou aí a suspensão das aulas, o prazo de suspensão das aulas. Nós temos, evidentemente que nós temos problemas com a pandemia, que não são problemas nossos, são problemas que atingem o mundo inteiro. O nosso problema é a forma com a qual a gente trata isso, pessoal. Vocês já imaginaram que nós estamos aqui no meio da pandemia, nós não temos solução ainda? O Brasil é o país que menos testa no mundo. O Brasil é o país que é o maior chutômetro de propostas absurdas, de soluções no mundo. Aí não bastasse isso, o caos instaurado.
Às vezes eu chego a pensar que de fato Deus... Vocês já pararam para perguntar como é que está a educação aqui em Curitiba? Não precisamos sair daqui. De 4 anos para cá, pessoal, Curitiba caiu violentamente no IDEB, que é o índice que mede o nível de investimento na educação. Olhem o que está acontecendo hoje aqui em Curitiba com a saúde pública. Já tem uma UPA privatizada, tem mais 3 em processo de privatização. Privatizar saúde pública! Meu Deus do céu! O Brasil é um país que está sendo elogiado pelo mundo inteiro por ter saúde pública. E aqui em Curitiba nós estamos privatizando a saúde pública. Professor, qual é a melhor forma de caçar um mandato de Bolsonaro? Pessoal, isso aqui não é para ser uma live anti-Bolsonaro, não é isso. O que eu quero é que a gente tenha consciência que nós temos o poder na mão contra o que quer se desvie do poder. Seja Bolsonaro, seja Jesus, seja quem for. Nós temos que ter consciência. O que nós precisamos, isso sim, é participação, debate. Nós precisamos levar para a esfera pública as nossas dúvidas, os nossos debates. Veja, o Brasil, eu digo isso em sala, e eu vou repetir aqui, me perdoem para quem já foi meu aluno, já ouviu isso. Quando Montesquieu criou a separação dos poderes, aquilo era para ser a regra dos freios e contrapesos. Aquilo ali exatamente era um mecanismo, pessoal, de blindagem contra o retrocesso para o modelo absolutista. Porque o Estado absoluto era o Estado da mão pesada do rei. O rei que fazia e acontecia, porque o Estado era ele. A Constituição era ele, lá no Estado absoluto. Mas aí vem o Estado democrático de direito. Aí vem a era moderna e diz, não pode ser mais assim. Nós temos que estancar o poder. O que a gente faz? A gente triparte ele. E aí vem os freios e contrapesos. Não dá para transformar a teoria dos freios e contrapesos numa ação entre amigos. Não dá para um poder passar a mão na cabeça do outro, pessoal. Pelo amor de Deus, eu digo e repito isso. Parlamentar, a atividade mais importante do parlamentar é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Não é chancelar. Não é possível que a gente tenha que ver quieto e ter que engolir a seco, pessoal. Os parlamentos brasileiros se tornando órgãos de chancela do Poder Executivo. Eu vejo aqui em Curitiba o rei Greca, faz o que quer nessa cidade. Porque não existe um parlamento que fiscalize como deve ser fiscalizado. Que bote um freio. Meu Deus do céu! Nós estamos discutindo em plena pandemia um aporte de aproximadamente 200 bilhões de reais no transporte público. A empresa mais rica dessa cidade. Que curiosamente está concentrada na mão de uma família. Até quando, pessoal? Até quando? Eu não sei se vocês perceberam, eu não trouxe muitas soluções aqui, mas a proposta era só eu desabafar as minhas indignações. Alguma coisa tem que ser feita, pessoal. Alguma coisa tem que ser feita. É preciso pensar muito. É preciso pensar que a gente não tem que ter um presidente que seja de esquerda ou de direita. Nós temos que ter um chefe de Estado comprometido com o povo. A gente não tem que ter um prefeito que deixe a cidade bonitinha. Eu quero um prefeito que prepare a minha cidade para os meus netos viverem bem e em paz aqui dentro. Desculpem o desabafo, pessoal. Mas eu precisava dizer isso. Eu tô com a minha garganta doendo de tanta coisa que eu tô engolindo a seco e não posso falar. Quem sou eu para responder com a verdade, pessoal? Eu busco a verdade tanto quanto vocês que estão aqui me ouvindo. Na verdade, o que eu quero não é dar resposta para ninguém. Eu quero construir respostas juntos. Eu quero que vocês me ajudem. Ajudem a nossa cidade, ajudem o nosso país. De algum lugar tem que começar. Que seja com a gente aqui.